Oi, pessoal, tudo bem? Já estou aqui com a minha convidada, minha amiga querida, Juliana. Boa noite, Joyce. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Olha só, nós já temos 30 pessoas nos ouvindo. Olha só que legal. Tudo bem, ó. Beijo para todo mundo. Isso aí, assim, tomou aqui morrendo de frio, mas vocês que são do resto do Brasil aí podem escrever de onde vocês são, para eu ficar com um pouquinho de inveja desse calor, né? Que já estou com inveja de Juliana. Agora eu vou ficar com inveja de você também. Não, não, não estou vendo ninguém ainda escreveu nada, mas vamos continuar então, né? Quando vocês Ah, quiserem dizer um oi. e aí, gente? Tô vendo pessoas conhecidas aqui do Espírito Santo, amigos queridos. Olha que honra, Geise, Nilma e Olha tantos só, a gente estava outros. falando Que dele legal. agora, gente, né? Falamos de você, Geise. Ó, São Leopoldo, Renata tá sempre nas lives aqui da terça-feira. Gente, toda terça-feira tem live nesse canal. E a gente faz umas conversas muito legais, muito interessantes. E tem gente que é de fé, toda terça-feira vem aqui para conversar. A Luciana Almeida, que falou comigo mais cedo. E essa possibilidade, né, Joyce, de uma conversa mesmo, né? A gente está aqui para bater esse papo com eles também, né? A ideia é que E vocês possam interagir, para a gente poder responder aí algumas coisas. isso mesmo, fazer essas perguntas. Ó, já vi Mariângela Bueno, tudo bem? Então tá, Espírito eu, Santo, né, São sou a Paulo, Joyce Lam. Pernambuco, o Brasil se vê aqui. Olha, chovendo no Rio de Janeiro. Que legal, São Paulo, que ótimo. Então, aqui esse canal, né? O meu nome é Joyce Lam, sou coordenadora pedagógica da MF Adolfina, e a Juliana veio aqui conversar com a gente hoje. Juliana, você se apresenta, né? Que você pode dizer mais de você do que eu ficar enrolando. Então, eu sou Juliana, estou gestora na escola Jones José do Nascimento, em Central Carapina. É um bairro da periferia aqui do Espírito Santo, fica no município de Serra. Serra é bem próximo da capital Vitória, gente, aqui no Espírito Santo, é bem pertinho mesmo. Então, o nosso bairro fica assim a 20 minutinhos de grandes bairros que tem por aqui. E a escola da gente teve todo um reconhecimento por conta da transformação do clima, por conta da redução da violência e do aumento de aprendizagem. Então, eu tive a honra de conhecer a Joyce no Educador Nota 10, ano passado. Nós somos duas educadoras Nota 10. Já dá 20 aqui. Quem Já, sabe aí olhando o pessoal, os outros 10 estão por aí, a gente vai somando mais. verdade. E foi muito bacana conhecer a Joyce, porque eu, na minha função de gestora e ela na função de coordenadora pedagógica, a gente viu que em realidades bem diferentes, em cidades bem diferentes, a gente tinha ideias muito parecidas, né, Joyce? Numa Isso crença mesmo, numa educação de qualidade para todos. isso mesmo. Já são 60 pessoas, a Rosaura já apareceu, Nilma, querida, ó, já deu 30. Nilma também, educadora nota 10 em 2019. Guarulhos. Nossa, tem gente de todo lugar hoje, até do Acre. Eu vi alguém do Acre, Maranhão. Nossa, eu estou até emocionada de tanta gente de tantos pontos diferentes aqui assistindo a gente. Então, a minha escola, ela é também uma escola de periferia, né, como a escola da Ju. A Adolfina, né? A gente tem um nome mais comprido, né? Mas a gente chama de Adolfina, que é mais carinhoso assim, né? Então a Adolfina tem 760 alunos, mais ou menos, né? Sempre tem no início até o final do ano tem uma oscilação, né? 750, 770, sempre tem essa oscilação a cada ano, né? Porque os alunos têm um movimento. E aí, esse projeto que nós fizemos no ano, quer dizer, há mais tempo, mas no ano passado, então, recebeu o Educador Nota 10, esse prêmio, nossa, tão maravilhoso, né? Que pôde fazer todas as pessoas, né, desse Brasil, toda essa gente que está por aí, assistir e conhecer a nossa escola. Né? E vocês nem sabem que até pergunta de encomenda a gente já recebeu. Né? A Rosaura já anotou aí 2 perguntas para a gente falar durante a live. A Rosaura, querida, faz um trabalho maravilhoso com formação de gestores. E eu acho que
as perguntas delas foram muito pertinentes. Então, a gente pensou em dizer para vocês quais são as perguntas, e aí, durante a live, a gente vai conversando sobre as coisas e vai tentando respondê-las. E aí, no final, a Rosário, que está aí, nos diz se a gente respondeu ou não, né? Então, a primeira pergunta é assim: como é o processo de gestão realizado nas escolas de vocês, que pressupõe todos identificarem os problemas da realidade e todos encontrarem coletivamente as soluções? Essa é a primeira pergunta. A segunda: por que vocês acham que essa proposta de gestão, que a Rosáura e a gente, né, considera mais razoável, que existe para as escolas, não é realizada na maioria das vezes? Porque a maior parte das escolas não consegue ter um processo de gestão assim participativo. Então, essas são as duas perguntas que a Rosário nos fez. Então, na medida que a gente vai conversando, a gente vai tentando desenrolar isso, né? Porque isso já é um nó suficiente, né? Para a gente falar. Então, não sei se você quer falar um pouco mais da tua escola, Juliana. Como é que é? Então, o Jones, o projeto da gente foi Gestando Sonhos, Alcançando Metas, né? Um projeto bem bacana, porque ele contextualizou tudo que a gente viveu. Em 2016, quando eu assumi a gestão, a escola era uma das mais violentas do estado, ela ia ser fechada pelo Ministério Público, né? Ela tinha uma média de 16 ocorrências policiais por semana, e aí com intervenção mesmo, direto, aqui no Espírito Santo, a gente tem uma patrulha específica que atende nas escolas, né, que chama patrulha escolar. Então, a gente tinha essa aí de 16 intervenções policiais dentro da escola por semana. E eu entrei para fazer essa intervenção por 3 meses. Estou lá há 4 anos, apaixonada por Central Carapina, apaixonada pelas pessoas, apaixonada pela possibilidade de transformação que a educação nos dá. E a gente, no projeto, contou um pouco dessa história. Só que a gente marca muito que, para a gente, Joyce, não adianta só mudar a ideia da educação no sentido de melhorar o clima da escola. Isso é importante, ele foi um processo importante na nossa história, mas a gente precisava reverberar, lembrando nossa amiga Patrícia, a gente precisava reverberar em aprendizagem. E aí foi todo esse processo. Esse ano, o Jones virou educação de tempo integral, então nós estamos atendendo a 560 alunos. Olha o meu contexto, Joyce. Eu tenho 5º ano parcial, de manhã e à tarde. Eu tenho 6º ao 9º integral, 9h30, então eles entram de 7h30 da manhã às 5 da tarde. E eu tenho o EJA da alfabetização ao 3º ano médio da EJA à noite. Então, assim, a gente atende um tanto bem significativo de demandas e especificidades, vamos dizer assim, né? Porque são públicos bem diferentes. Mas não estamos reclamando, estamos muito felizes com como a escola está se desenhando, né? Embora a gente teve esse problema aí mundial, né, da pandemia, e foi um baque bem grande para a gente também. Na Dolfina, a gente atende desde o F4. Então, nós temos desde os alunos bem pequenininhos, de 4 anos, até o final do fundamental, até o 9º. Então, quer dizer que os alunos podem fazer o fundamental todo em uma parte da educação infantil lá na escola. Isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue ver muito bem esse caminho que os alunos levam, desde quando entram até quando saem. Isso pode ser bem observado. E eu acho que foi observando isso que a gente começou a perceber lá em 2012 que que tinha pedras nesse caminho, né? E a gente começou a pensar em ações para resolver, porque a gente percebeu que os alunos que estavam saindo da Dolfina não eram do jeito que a gente achava, e não tinha quem culpar, não podíamos dizer, eles vieram de fora, eles vieram da outra escola, mesmo que alguns venham, né? Mas uma boa parte eram nossos alunos. Então, nós começamos a olhar para dentro da escola, a pensar sobre as ações que a gente poderia realizar, a observar nossos índices, a ver nossos problemas e a conversar sobre isso. E aí formou-se os vários projetos, várias ações que nós temos, e se formou o Aprender e Compartilhar, né? Aqui, eu estou vendo bastante gente lá da Dolfina, o pessoal, os professores, né? E a Leia, coordenadora, ela está dizendo que você nos inspira, Juliana, viu? Ela está dizendo, não sou eu. Eu já tinha dito, eu já sabia. E eu estou vendo um monte dos meus também, tá tipo assim, puxando sardinha, falar, que legal. Vamos ver quantos mais tem.
E a gente se inspira no Adolfina. Eu falei com a Joyce que o Jones, quando crescer, quer ser Adolfina, porque a gente está num processo, né? É como você falou, vocês têm uma trajetória dessa questão da gestão democrática compartilhada, que a gente ainda está, não vou dizer mais engatinhando, porque eu acho que a gente já aprendeu a andar e já está andando com segurança nesse caminho da gestão. Mas um pouco do que a Rosaura perguntou, que é disso, do que a gente acredita, eu acho que os nossos projetos têm em comum, né, Joyce? Que é acreditar e enfrentar os problemas de frente, não jogar para baixo do tapete e pensar soluções. Não é que a gente vai achar todas as soluções do mundo, mas a gente encara eles, né? Porque eu lembro que uma das coisas bem graves para a gente era o não reconhecimento do problema. Então, você tinha um aluno, às vezes, do 6º ou do 7º ano que não sabia ler e ficava naquele jogo de culpa dizendo: da onde ele veio? Como é que ele chegou até o 8º ano sem ler? E não sei o que, e fica naquela lamúria, e a gente mudou a pergunta. A pergunta do Jones agora não é como é que um aluno chega no 8º ano sem saber ler. A nossa pergunta é: o que fazer com um aluno no 8º ano que não adquiriu ainda um processo, né, de leitura e escrita, como garantir o direito de aprendizagem desse aluno? Então, é encarar esse problema, porque é um problema, mas pensar soluções coletivas para que a gente junto consiga melhorar. E isso faz toda a diferença. E eu vejo que vocês também fazem isso com muita propriedade, né, de perceber o que estão vivendo. Isso. Nós temos 85 pessoas já, 85 já nos assistindo aí ao vivo, em 13 minutos de live só, acho que mais gente ainda vai aparecer. Nós temos um título muito especial, né? Eu acho que todas as lives aqui do canal, então, das terças-feiras, nós temos essa pergunta de fundo, né? Que é: quem vai reinventar a escola depois dessa pandemia? Porque, na verdade, a gente não pode voltar, é isso que nós entendemos, para a escola como se não tivesse acontecido nada, né? Não é, a gente não está esperando só a água baixar e limpar tudo e voltar como era antes. Não, a gente está sentindo muitas coisas, está pensando em muitas coisas, né? Então, isso não pode ser igual. Então, essa é a pergunta: quem vai reinventar a escola? E a gente sabe, né? Quem vai reinventar a escola somos nós, professores, somos nós, gestores, somos nós que estamos lá dentro da escola, não é quem está fora, com ideias mirabolantes, mas a gente só vai conseguir reinventar essa escola se a gente conseguir olhar para ela, olhar para dentro da sua própria escola, entender essas demandas, esses problemas, e não jogar mesmo para baixo do tapete, né? Porque nós tínhamos uma escola em que, de repente, num ano, 40 alunos foram reprovados. E aí você pensa que, você imagina que num ano são 40, no outro ano são mais 40, no outro ano são mais 40, e a gente não pensa sobre isso, a gente acha, reprovou porque a família não ajudou, reprovou porque não era dedicado, reprovou porque faltou demais, reprovou porque... E a gente não vai pensando sobre isso. O que significa essa reprovação não só para o aluno, mas para a escola, né? E hoje a gente já entende na Adolfina que uma reprovação, toda reprovação é um fracasso. Mas não é um fracasso do aluno, é um fracasso nosso em atingir esse aluno. Mas não esse fracasso que nos derruba, né? É um fracasso que nos faz perceber, porque nós não podemos esquecer e dizer: mais um reprovou, mais um reprovou. Nós não podemos esquecer isso. A gente tem que saber exatamente quem são. Eu falo, Joyce, que desculpa, mas só completando isso, porque a gente fala muito isso lá no Jones, o conselho final, ele é muito cruel, porque ele já é na pressa do Natal, né? Agora, em tempos de pandemia, a gente está freando e conseguindo enxergar as coisas com um pouco mais de clareza também. Mas o dia a dia da escola, ele é muito, muito agitado, todo mundo sabe disso. A gente está compartilhando essa live com colegas, professores, e todo mundo sabe que fim de ano é doideira. E eu acho que isso se torna muito frio, essa questão da reprovação, porque você discute ali o aluno e define: fulano reprovou, tal, não sei o quê. Daqui a pouco aquilo vira números estatísticos. Então, aqueles meninos já não são mais a Joyce ou a Juliana, já são 2, 3, 5, que sejam. E, ao passar a ser número, a preocupação do professor já vira o almoço de confraternização, o amigo X e as férias. Só que, para aquele aluno, a história dele fica marcada com aquela reprovação, né? E é mais uma história de fracasso que cristaliza e que endurece. Então, assim, lidar com os estudantes que já reprovaram
a gente sabe como é difícil fazer com que eles acreditem que eles dão conta de aprender. Então, você tem que fazer um trabalho... A gente já disse várias vezes que ele não aprende, né? Que ele não aprende. E aí, uma reprovação, ele só confirma isso, né? Ah, então eu sou preguiçoso mesmo, eu sou burro mesmo, eu não nasci para isso. Eu atendi uma mãe uma vez que ela falou para mim, ah, professora, você é tão novinha, tão bonitinha, e eu vejo que você quer o bem do meu filho, mas não precisa se preocupar, professora, porque, olha, ele é burro, o pai dele é burro, o irmão dele é burro. E aí eu fui olhando para aquilo e falei assim, não, agora eu estou muito preocupada, porque agora a gente precisa conversar sobre isso. Né? Não tem uma família fadada ao fracasso, tem uma estrutura e uma escola que não se enxerga, uma escola que legitima esse fracasso, e isso é muito duro, né? Uhum. Então, o tema que nós escolhemos foi os gestores. Qual é o papel dos gestores na reinvenção da escola? Né? O que os gestores podem fazer, tanto coordenadores como diretores, orientadores, né? Cada lugar tem um nome também, né? Pedagogos, quem são esses gestores, qual é o papel deles nessa reinvenção da escola? Quer dizer, eu sempre disse e sempre penso que os gestores têm um papel fundamental, né? Que o coordenador pedagógico e os diretores, eles têm um papel muito importante. Olha só, eu não consigo achar a coisa do lado certo. Eu olho e a mão vai ao contrário. Gente, a gente não fez aula de psicomotricidade, Joyce. Não, esse negócio de espelhamento é difícil para gente. Faltou na minha educação infantil poder brincar com o espelho, né? Mas na Adolfina não falta, porque tem espelho na sala, né? Eles se enxergam no espelho. Mas, para mim, sempre os gestores tiveram muita importância. Às vezes, eles não enxergam esse lugar pedagógico, né? Esse lugar de organizador, esse lugar de poder permitir que os professores pensem, né? Porque às vezes eu acho que tem gestores que acabam atrapalhando os professores, né? E os professores vão se afundando nesse mundo de papel, de planilha, de relatórios, de reuniões, que não chegam a lugar nenhum. Né? Então, o papel do gestor na otimização do tempo da escola é muito importante. Né? E de pensar projetos, de conversar com a comunidade, de conversar com os professores, de ouvir, na verdade, né? De ouvir e não é só ouvir, porque não é aquele ouvir que entrou por aqui e saiu por aqui, né? É aquele ouvir e tentar compreender por que aquelas falas estão acontecendo. Então, acho bacana quando você fala isso, que você já traz a segunda pergunta da Rosaura também, na questão por que a gente pensa que isso não acontece, né? Dentro da nossa concepção, com todo respeito a todo mundo que tem tentado. Ser educador no Brasil não está fácil, né? Acho que nunca foi. No outro dia eu ouvi uma questão de falar assim, com a pandemia a gente saiu da nossa zona de conforto. Quem nos dera que a gente tivesse uma zona de conforto? Né? Eu não me sentia confortável, eu não estava numa zona de conforto, porque, de fato, a gente encara problemas que vão muito além dos muros da escola. Então, quando a gente está falando de uma família como essa, né, que eu relatei, a gente está falando de toda uma cultura familiar, a gente está falando de toda uma falta, uma ausência, né? Muitas vezes a ausência do poder público, a ausência de profissionais, a ausência de muitas coisas que fazem chegar aí. Então, assim, com todo respeito a qualquer gestor do Brasil, qualquer professor que estão tentando fazer. Só que a gente fica pensando em, de fato, como é que a gente entra nesse cenário sendo uma referência positiva, né? E o que de diferente a gente faz? Eu me questionei muito depois do prêmio. Quando eu peço, quando eu escuto, falo assim, Juliana, parabéns, nossa, que trabalho lindo. Eu fico pensando, gente, mas não é um trabalho normal? O meu projeto não é excepcional. O projeto é um projeto que a gente registra e sistematiza, que muitos projetos não são registrados, né, e escritos, mas que a gente fala dessa cultura escolar de ouvir, de acolher, de abraçar, e que isso seria papel de todo e qualquer diretor. Porque, assim, eu não dou conta de cuidar do meu aluno, cada um. Eu conheço a maioria pelo nome, a maioria, né? Mas isso é um processo. E aí tem uns que eu fico, mas quem é esse? Mas é filho de quem? É irmão de quem? Para fazer aquele link. Hoje eu tinha 780 até ano passado e agora eu tenho 530
30. Então, a gente vai se perdendo nisso. Mas o professor, ele conhece. E eu conheço cada professor meu. Então, enquanto gestora, eu penso que eu preciso acolher e abraçar e ajudar o meu professor. E o meu professor vai acolher, ajudar e abraçar o estudante. Então, num trabalho de rede e de parceria, que a gente dá conta de estar junto, né? E aí, uma outra coisa, você falou da papelada. Você realmente, tá? É uma coisa de louco. Não só a papelada, as burocracias, as coisas que nos tiram do eixo, os planejamentos que a gente faz e vem coisas atravessadas no dia que você planejou. Então, uma série de coisas. Mas a escola precisa entender qual é o papel dela. E eu penso que a gente tem que garantir os direitos de aprendizagem. Então, não adianta eu ser síndica, eu, enquanto gestora, cuidar do telhado, cuidar da parede, cuidar do mobiliário, cuidar, e, no fundo, não saber se meus meninos estão aprendendo. Claro que um ambiente limpo, organizado, facilita a aprendizagem, tá? Eu tenho isso com muita clareza, um ambiente gostoso. Como fez diferença botar plantinha na escola? A gente não tinha dinheiro para pintar a escola, a gente pintou pneu e botou planta. Os meninos chegavam, o sorriso deles, Joyce, era uma coisa assim de arrepiar a alma. Porque você fala assim, caramba, como é que uma plantinha trouxe tanta alegria para a escola? Mas isso era a representação do cuidado, do estar. E isso eu preciso garantir. Então, eu acho que o nosso papel, seja como gestora, né, enquanto diretora, ou como você na gestão pedagógica, aqui no Espírito Santo a gente chama de pedagoga. Aqui não tem coordenador pedagógico, né? Coordenador pedagógico eu tenho esse ano, que é do integral. Mas, em geral, as escolas têm pedagogos. Então, o pedagogo não é o cão de guarda de documento. O pedagogo é o cara para trocar experiência e trocar sentido para a escola, para a gente repensar qual é o sentido da escola. Então, voltando aí, misturando tudo que eu respondi, mas falar da questão... eu respondi tudo, baguncei, essa sou eu, tá? Mas pensei muito na questão do reinventar. A gente está reinventando, e você me ensinou isso numa conversa informal que nós tivemos, que você falou, é a primeira vez que a escola se olha de fora. Na pandemia, isso me marcou de um jeito que eu fiquei pensando, de fato, a gente está sempre dentro do processo, a gente está sempre atropelado pelo processo, a gente está sempre correndo no processo. E agora a gente teve a chance de se ver de fora, e isso dá uma amplitude de olhar maravilhosa. Isso mesmo. E sabe que esse olhar de fora, eu acho que é esse momento que nós temos, é uma oportunidade. Por isso que eu falo que depois dessa pandemia, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que reinventar a escola, sim. Né? E tem duas perguntas aqui que eu vou juntar com uma outra, né? A da Vera, que ela fala, que estratégias, Vera Grunfeld, que estratégias vocês usam para conseguir adesão dos governantes para os projetos das escolas de vocês? E a Rosaura que pergunta, o que é mais difícil de enfrentar nessa proposta de fazer as coisas acontecerem coletivamente? Primeiro, quanto aos governantes. Assim, eu não sei se vocês já se deram conta, mas a gente tem uma autonomia imensa dentro da escola, né? A gente pode fazer muita coisa sem nem perguntar. Por quê? Porque as coisas que a gente faz não ferem o Estatuto Geral, né? Se a gente dá aula, se a gente faz com que os alunos aprendam, como a gente organiza, não está em nenhum lugar escrito que não pode ser feito. Então, às vezes, a gente tem projetos que não saem do lugar, porque as pessoas querem que alguém diga, tudo bem, pode fazer. E aí a Andréia, diretora da Dolfina, ela fala muito isso. Não dá para fazer escola com medo. A gente não pode ter medo, né? Porque assim, se a gente olha para trás, olha para a escola e vê, puxa vida, tanta reprovação, tanto aluno não aprendendo. Aí a gente espera que alguém diga, não, tudo bem, tu pode fazer uns grupinhos assim. Eu acho que não tem tanta, não é nada fora da lei o que a gente faz, né? Os projetos, eles são a gestão democrática, o fora da caixa, todos os projetos que a gente faz, eles estão todos dentro da lei. Então, não acho que precisam perguntar, né, para o gestor aí se pode ou se não pode fazer. Né? Eu posso dizer que a única vez que eu perguntei não deu muito certo. Mas, assim, o que é mais difícil de fazer as coisas acontecerem coletivamente? Eu acho que é a gente
respirar um pouquinho e compreender o que é o coletivo. Né? Compreender que o gestor nem sempre vai ter a palavra final, nem sempre ou muitas vezes não vai ter a palavra final. É ouvir os professores. O nosso projeto de gestão democrática, que eu acho que é de muito sucesso na escola, né? Que é com assembleias, uma conferência escolar no final, e aí eu acho que nem tem como a gente descrever ele aqui agora, porque é meio extenso, mas lá no site da Dolfina, dolfina.com.br, vocês conseguem descobrir como acontece o projeto, né? Mas o que a gente fez primeiro? Né? A gente olhou para os professores e começou a fazer assembleias com professores. E aí, junto nessa assembleia, o que é uma assembleia? As pessoas levantam demandas, votam, e cada um que está ali é um voto, não tem o diretor que vai valer mais o voto dele. Não, o coordenador que vai valer mais. E aí os professores aprenderam, eu acho que falar no coletivo, né? A gente aprendeu muito, não só os professores, a gente também, porque a gente experimentou a assembleia, mas a gente não sabia exatamente como ia terminar, né? A gente não sabia como fazer. Então, a gente foi exercitando esse processo de assembleia com os professores, assim, durante um tempo, não muito, né? Tempo antes de começar com os alunos, porque tem assembleia de professor até hoje, né? Todo mês tem. E aí, o que a gente faz? A gente observa esses professores e eles se observam e eles aprendem a se colocar. E eles aprendem, junto com a gente, que cada fala é importante. E que cada silenciar é importante também. A gente se enxerga, a gente sabe quem falou e quem silenciou. E a gente sabe quem estava no nosso ouvido, que a gente fala muito, às vezes não dá certo, porque os professores por trás fazem um monte de coisinha e aí boicotam o nosso projeto. Mas assim não tem como isso acontecer. Por quê? Porque é um pacto ali. Se a pessoa não cumpriu o que foi combinado, todo mundo enxerga, não precisa o gestor ir lá cobrar, o coordenador ir lá cobrar. Está claro, está posto. Na próxima assembleia se discute. Né? Porque aí não é o seu projeto, né, Joyce? Você falou uma coisa que é linda, não é o meu projeto, boicotou o meu projeto. Eu não tenho projeto, é o nosso projeto, né? Se boicotar o nosso projeto, não tem sentido. Então, se é uma coisa coletiva, se é democrático mesmo, e não é fácil, eu acho que isso é importante dizer, a gente não tem resposta pronta. Quando as meninas perguntaram aí do desafio, a gente entende que esse desafio de lidar com pessoas é o desafio mais difícil que tem na educação, e é o mais prazeroso também. Então, assim, eu penso muito que, completando o que você diz de aprender com as assembleias, de dar voz. Aliás, eu até aprendi, não se fala mais dar voz, é dar espaço, porque voz todo mundo tem. Então, assim, não, é muita audácia nossa, inclusive, querer dar voz ao estudante, né? Ele tem voz. A gente tem que abrir espaço para que essas vozes apareçam, em pé de igualdade, né? Que é o que a gente busca. Então, quando você falou, a voz do diretor não pode ter peso 2 ou peso 3, não é a voz do coordenador, não. É a voz, mas para essa voz estar em pé de igualdade, a gente tem que abrir e garantir espaço de fala, que é o que você faz muito bem na Assembleia. Né? É muito bacana esse projeto da Assembleia, muito legal. E aí vai se formando o que nós estávamos conversando antes, e o que ontem eu fiz uma live com o professor Breno, para conversar sobre um dos projetos nossos, e ele fez uma pergunta, ele falou assim, como é que na Dolfina se cria uma cultura escolar? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? A cultura, qual é a cultura da sua escola? Né? O que tem? Né? E isso é uma pergunta séria, uma pergunta potente, que as pessoas têm que se fazer. Porque se a cultura da escola é só aprovar e reprovar aluno, quer dizer, não tem nada de diferente de um ano para o outro, é ir assistir aula, fazer prova, aprovar ou reprovar. Ir assistir aula, fazer prova, reprovar ou reprovar. E aí, as pessoas dizem assim, nossa, os alunos não se engajam, os alunos não se interessam. Mas se interessar no quê? Quando a gente tem muitos adolescentes, a gente percebe assim, que em determinado momento, quando uma situação é ruim com o professor, o que eles fazem? Eles esperam passar. Vai passar. Eles ficam lá quietinhos, não agem, não reagem, não incomodam. E aí, muitas vezes, a gente acha que eles não estão incomodando, é porque eles estão gostando. Eles não têm reação, é porque eles estão prestando atenção. Não, eles estão esperando passar, que vai chegar o recreio, vai chegar outra aula, vai chegar outra... E daqui a pouco essa aula chata aí, só na semana que vem de novo.
E como a gente entender isso, né? Como a gente compreender isso se os alunos não falam, se a gente não ouve os alunos? E aí, nesse ouvir os alunos, os professores, os pais, os funcionários, nesse escrever os documentos da conferência, a gente vai criando essa cultura de escola que escuta, que acolhe. Né? Uma vez as pessoas me perguntaram, não tem grêmio estudantil lá na Dolfina? E eu fiquei me perguntando, puxa, não tem, faz um tempo que não tem. Porque não precisa de grêmio estudantil. Então, não é... por que não precisa? Porque qualquer aluno se sente à vontade, não precisa de uma voz que os represente, porque eles têm espaço de fala na assembleia, na sala do diretor, na sala do coordenador, eles não se acanham em falar, porque isso foi construído. Então, para que eles, se eles querem um projeto, eles juntam 2 e vão lá, diretor, a gente quer recreio cultural. E acontece o recreio cultural, porque eles foram trazendo, a gente foi organizando e fez o recreio cultural. Isso vem deles, vem naturalmente deles, né? E aí não precisa de grêmio. Acho bacana você trazer isso, e quando você fala da cultura, me fez lembrar de uma história. Eu estou amando aqui, eu estou te ouvindo e ouvindo as perguntas, a interação. Queria mandar um beijo para cada um que está falando com a gente, sabe? Já vi minha madrinha, a Maura está aí, já vi colegas de trabalho, Arabelle, na hora que você falou, como é que os governantes liberam? A Arabelle colocou, não pergunto nada para ninguém. Achei a cara dela. É isso, eu também sou meio que assim. Eu não pergunto, gente, o não já está garantido. Então a gente faz, se der certo, vai ser aplauso. Se der errado, a gente vai ter que realinhar mesmo. Então não tem jeito. E a gente não está ali para fazer errado, coisa. Né? A gente não está ali para fazer coisa errada, mas acontece. E aí a gente volta, replaneja e realinha. Mas falando da cultura, achei uma coisa interessante. Quando eu assumi o Jones, a situação estava tão precária, né, a ponto da ideia de ser fechada, né, uma escola ser fechada, uma escola de 800 alunos ser fechada, era muito grave, muito crítica a situação. E praticamente não tinha professor efetivo, tinha muito professor temporário. Os professores temporários, eles ficam o mês inteiro, o ano inteiro, acaba, renova o contrato, não tem renovação de contrato, né, então no outro ano eram novos professores. E aí eu lembro de uma situação que eu estava 1 mês na escola e os meninos andavam sem camisa. Não é sem uniforme, vejam, é sem camisa. Eles tiravam a camisa, amarravam no rosto. Na época passava muito Falcões, os meninos do tráfico, no Fantástico, tinha umas coisas assim. E eles andavam assim. E aí eu passava por um e falava, ei, põe a camisa. Aí ele falava, ei, tá ficando doido, aqui sempre... Eu, diretora, hein, já entrei lá, diretora. Aqui sempre foi assim. Aí eu falei, não, mas não é mais, né? Aqui é o Novo Jones. A gente criou essa história do Novo Jones meio que na intuição. Então, tudo a gente justificava, mas não é mais. Agora aqui é o Novo Jones, né? Então, se podia andar sem camisa, não pode mais. Se podia depredar, se podia riscar a parede, agora não pode mais. E eles foram entendendo isso do Novo Jones, de coisas que podiam e coisas que não podiam nesse contexto. E isso foi dando a cara da escola. Então, a escola passou, ao mesmo tempo que era chata, que cobrava disciplina, que cobrava de não poder riscar a parede, que cobrava de não poder jogar pedra. Eles tinham o hábito de jogar pedra, e todo dia tinha menino com sangue, porque um jogou pedra no outro. Era umas coisas meio esquisitas que tinha lá. E eles foram entendendo que essa escola que cobrava e que puxava também era uma escola que tinha atividade de campo, que tinha projeto, que no dia do estudante levou funk, e eles dançaram até o chão, com direito até DJ, porque eles pediram isso. Então eu tive uma chuva de depois dando conta da comunidade explicando. Não é fácil não, gente, não é tudo são flores. Mas os meninos amaram. E aí a gente falava, olha, hoje pode vir a roupa que você quiser, que hoje é o dia do estudante, é dia para vocês, o que vocês querem? É isso, fizemos a lista e determinamos que podia e que não podia. Enfim, quando 3 anos depois eu saí de licença maternidade e eu fiquei 6 meses fora da escola e eu pensava muito nisso, né? Como é que vai ser a minha ausência? Sabe aquela ideia de que você representa a cara daquela mudança, né? Foi uma mudança coletiva, teve engajamento de todo mundo, foi uma conquista coletiva, mas a minha cara era muito representativa. E eu ficava pensando como é que ia ser quando eu saísse de licença maternidade. E foi um sucesso. Eu não fiz a menor falta.
porque a cultura da escola já era nova. A cultura da escola já era o novo Jones. Então, o aluno que entra depois, ele já é avisado por um outro estudante, fala, olha, aqui não é assim não. Aqui isso não pode, aqui isso pode. Aqui você vai direto na sala da diretora que fica aberta. Olha, aqui você vai reclamar com a coordenação. Aqui você fala direto com o professor. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê que a cultura se estabelece. O Pierre está falando de Grêmio, tem uma galera falando de Grêmio. Nós temos Grêmio, ainda esse ano, como a questão do integral, ele teve uma renovação, né? Porque agora, sendo integral, eles têm uma disciplina específica que é de protagonismo juvenil. Então, o Grêmio está sendo reelaborado pela nova disciplina, que é essa disciplina de protagonismo juvenil. Mas a gente tem, e para a gente que ainda não tem essa cultura das assembleias, é muito bacana, porque a gente conseguiu criar neles a ideia da liderança. Então, a gente tem uma escola, por exemplo, de líderes dentro da escola. Então, eu tenho 2 líderes por turma, né, o líder e o vice-líder, e aí a gente dá uma formação sobre líder. Então, tem uma escola de líderes que ajuda nessa constituição do Grêmio. Então, é legal. É muito importante ver que os meninos se reconhecem nas ações. Então, eles pedem coisas, eu vi que tem um diretor amigo que está aqui, Ramon, e ele tem uma história interessante, Joyce, que eu acho que eu até te contei. Numa assembleia de alunos da escola dele, eles decidiram que queriam uma máquina de refrigerante, com o dinheiro que eles tinham arrecadado, eu acho que na cantina. E aí, né, foi para a assembleia decidir e eles queriam uma máquina de refrigerante. E ele voltou para a turma e falou, olha, não tem como, né, tem uma legislação, refrigerante nem pode dentro da escola, por causa da quantidade de açúcar e tal, tem toda uma legislação que impede. E os meninos brigavam, porque não foi a Assembleia que decidiu? Então, eles têm direito a tudo que está na Assembleia. E foi um trabalho muito bacana de gestão e de aprendizagem do quanto a gente tem autonomia e liberdade para propor, mas do quanto também a gente é preso a um sistema de regras e de legislação enquanto cidadão. E isso foi muito bonito, o trabalho que ele desenvolveu e os debates que se deram graças a essa intervenção da máquina de refrigerante foi fantástico. Então, eu acho que é isso também que a gente precisa entender. A gente abre espaço de voz para o estudante, mas nós somos educadores. Nós temos um estudo, nós sabemos da Constituição, nós entendemos uma questão educacional e a gente precisa fazer alguns contornos e algumas explicações para eles, porque não vale tudo, né? Não é que você vai acatar tudo que vem, mas você vai promover esse diálogo para afinar e estreitar aí o que for decidido, né? E tem algumas coisas que não cabem mesmo, por causa da legislação, por causa de... E tem coisas que, pelo período que a gente está vivendo, do início, talvez, do trabalho, também não cabe. Só vou encerrar a história do Grêmio. Quando eu disse que não tem Grêmio da Dolfina, se os alunos quiserem ter, vai ter. O que eu estava dizendo é que eles não sentem a necessidade de ter um grupo que represente a sua voz, porque todos eles têm voz. Eles fazem assembleia todo mês. E desde os alunos de 4 anos, né? E aí, a cada mês também tem uma reunião de representantes de turma, e que se coloca com a direção, as demandas e as coisas, e vocês têm que ver o que é lindo, aquelas crianças de 4 e 5 anos, que não conseguem ler o caderno, né? Mas aí o colega maior, da turma maior, vai ler o caderno para eles, vai escrever para eles, dizendo das demandas e pensando sobre os problemas que são colocados. É muito interessante, né? E eu acho realmente, sim, que é preciso garantir a voz dos estudantes em todas as escolas. Aí tem uma outra pergunta sobre as regras. Deixa eu entrar nessa coisa das regras aí também. Por exemplo, no início, quando nós entramos na Dolfina, lá em 2012, a gente tinha uma situação difícil, né? Como a Juliana falou, os alunos andavam sem camisa, entravam a hora que queriam. Os nossos não andavam sem camisa, acho que isso não é uma coisa gaúcha. É, né? Frio, né? Tá frio aí, aqui faz calor. Mas, assim, tem algumas coisas que eles faziam. Chegavam a hora que queriam, né? Entravam sempre atrasados, faltavam muito a aula, e vandalizavam alguns espaços da escola, os banheiros, inclusive. Então, lá em 2012, quando eu falo isso, eu fico pensando, meu Deus, a gente fez isso. A gente fez. Em 2012, para poder ir ao banheiro,
tinha que pedir para a professora e botar um crachazinho dizendo que estava no corredor porque ia ao banheiro. E aí a gente tinha um controle de quem saía no meio da aula para ir ao banheiro. Por quê? Porque num dia o banheiro estava arrumado, no outro dia o banheiro estava estraçalhado. Né? Então, o único horário livre de banheiro era o intervalo. E nesse intervalo a gente tinha pessoas posicionadas para ficar cuidando do banheiro. Para vocês verem como era a situação. No ano passado, em 2019, veio uma demanda de sala de aula, de assembleia de sala de aula, que foi para a conferência, que foi discutida com todo mundo e foi aprovada, de que não é mais necessário na Dolfina pedir para ir ao banheiro. Quer dizer, a gente passou desse momento super restrito e que era necessário naquele tempo, para um momento super aberto, que tem gente que acha, mas como assim? Eles vão levantar a hora que eles quiserem? Sim. Eles vão levantar a hora que eles quiserem. Eles acordaram, se acordou, né, em grupo, que não é necessário pedir para ir ao banheiro. Então, quando eu tenho necessidade de ir ao banheiro, eu levanto e vou ao banheiro, depois eu volto e continuo as coisas que eu estava fazendo. Né? Claro que com respeito ao professor que está falando, todas essas coisas vão se construindo. Então, esse ano, em 2020, a gente estava exercitando isso. Né? E os alunos pequenos querem dizer, eu estou indo ali, professor. Isso é diferente de dizer posso ir, e o professor tem o direito de dizer não, não pode ir. É diferente de dizer, preciso ir ao banheiro, tá? Estou indo, já volto. Sabe isso? Então, eu queria até completar isso. Esse seu exemplo é maravilhoso, porque a gente ainda está falando de uma escola no modelo da Revolução Industrial. Por que tem o recreio e por que tem essa questão do banheiro? É porque as escolas elas eram para moldar o corpo e a mente para que atendesse na fábrica. E na fábrica tinha o horário certo de ir ao banheiro, que eram os intervalos. Então, a gente ainda trabalha numa escola com esses modelos fabris ainda, né? É a domesticação do corpo mesmo. Por que o professor, se tiver necessidade, ele pode ir ao banheiro antes, porque ele pede para o coordenador dar uma olhada, ele pede para alguém dar uma olhada e ele vai. E o aluno não pode, né? Como é que é essa diferença? Então, acho que o que você nos traz de exemplo é como é que a escola foi amadurecendo no seu processo democrático. Como é que esses alunos foram entendendo que ele é um cidadão de direito, que ele está ali por alguma coisa, né? Assim, ele está aprendendo, ele vai ao banheiro, mas se ele ficar passeando no corredor, ao invés de ir ao banheiro, ele vai ter as consequências disso, ele vai deixar de aprender, ele vai ter alguém que vai encontrar com ele no corredor e vai dar um brigueiro, ele vai ter alguma consequência. A escola não é esse lugar de passeio, mas também não é um lugar de fábrica. Então, a gente precisa pensar nisso, porque até as fábricas se humanizaram. O que me deixa mais angustiada, e eu conversava sobre isso no outro dia, foi que eu adoro visitar fábrica. Acho que se eu não fosse diretora, eu ia ser alguma coisa da engenharia de produção. Eu amo. Onde tem uma fabriquinha, eu vou visitar. Os processos me interessam. Eu acho muito interessante como é que você vê uma linha. Aqui a gente tem a fábrica da Garoto, né? De chocolate Garoto. E eu adoro ver como é que ele é feito, como é que você coloca lá um cano que passa, um cano com os princípios lá, e no final sai aquele chocolate embaladinho. E aí a gente fica pensando nisso. As fábricas hoje, elas têm espaço de gamer. Nós duas fomos juntas visitar a nova escola, nós juntas fomos na Editora Abril, e a gente se surpreendeu, porque a galera estava sentada em puffs, com o notebook na mão, um outro clima, um outro espaço. E a gente ainda está formando o aluno que, se ele olha para o lado, você faz... Você briga. Então, assim, que mundo é esse? E aí, talvez, eu fico pensando nisso. Esse momento de pandemia é um momento que a gente não gostaria de estar vivendo, mas ele vai dar um sacode positivo na educação. A gente não pode enxergar ele como um lugar tudo de ruim. Ele é o recurso da tecnologia que ele está entrando na escola. Eu tinha professor, Joyce, que não abria e-mail, e hoje eles participam de live. Eles estão lá, eles estão fazendo aula, eles estão mandando PDF, eles estão fazendo Google Forms. Eu nunca tinha feito um Google Forms. E vou falar para vocês, eu me recuso, quando voltar à aula presencial, a ter simulado sem ser no Google Forms. O simulado tem que ser no Google Forms. Porque eu vou economizar papel? Sim, eu sou diretora, eu tenho que pensar nisso também. Vou economizar papel. Vou deixar os meninos mais motivados para fazer, porque vai envolver a tecnologia. Vai ter a correção na hora com gráfico, gente. Google Forms é vida. Como é que a gente nunca tinha feito esse simulado? Eu sem isso tanto tempo, né?
Como é que Gente, isso existe há tanto tempo? verdade. Tem muitas perguntas aí, a gente está impressionado, já são 117 pessoas aqui acompanhando, cada vez está chegando mais, que coisa maravilhosa. Eu estou adorando essa conversa, estou gostando muito. E, assim, tem algumas perguntas que eu meio que perdi. Então, eu sei a pergunta, mas eu não sei quem perguntou. Então, vocês me desculpem por isso, porque a pergunta já se perdeu aí no meio, né? E eu vejo também que tem professores da Dolfina dando pitaco aí, dizendo dá certo, né? sobre o banheiro e tudo mais, né? Não, eu achei lindo aqui que tem gente já trocando ideia. Tipo, um já falou com o outro. Fabi, eu preciso de uma ajuda do Grêmio Mirim. A Vanise, ó. Pierre e Fabi, preciso de orientação do Grêmio Mirim. Nem sei se eles se conhecem, mas já cria uma estratégia ali de você ver alguém dando ideia, e é isso. Acho que na educação a gente precisa aprender a buscar o que está dando certo. A gente não vai ter tempo de reinventar o mundo. A gente está pensando em reinventar a escola, mas a gente não vai dar tempo de reinventar o mundo. Então, a gente precisa se apropriar de algumas experiências que deram certo e trazer isso para a prática, né? Então, alguém fala aqui assim, ó, e o sinal? Na Dolfina não tem sinal. Né? No Jones também não. É Fabrícia, diretora da creche, minha vizinha lá, essa daí. O Jones não tem sinal, gente. O sinal a gente só tem na saída, que é para dizer acabou. E é aquela alegria para os pais, porque aí os pais precisam saber que os meninos estão saindo da escola. E para a gente, como tem uma situação também de tráfico, né? Que infelizmente de vez em quando a gente tem alguns tiroteios lá perto, é importante para a gente sinalizar que os meninos estão saindo para ter um respeito da comunidade naquele horário. Então, a gente tem o sinal na saída, mas troca de aula também não tem mais. Pois é. E é uma coisa muito interessante, né? Nunca teve sinal nesse prédio, porque a Dolfina, ela era em outro prédio, né? Então, quando mudou o prédio, veja que quem desenhou a escola esqueceu do sinal. E aí, quando foram para ver que isso não é assim, não é tudo grande ideia que a gente tem, né? A gente pega umas coisas que apareceram e faz delas né, dá significado para elas. E acabou que nunca teve sinal na Dolfina, mas não quer dizer que em assembleias não houve discussão sobre ter um sinal. Pais trouxeram, professores. Eu, inclusive, quando entrei lá, achava que tinha que ter sinal, né? Vou fazer o meia-culpa, que assim eu também não sou perfeita, né? A gente aprende, sempre aprende, né? Não nasce assim. A gente vai aprendendo o tempo todo. Mas eu não posso esquecer da pergunta aqui, que alguém fez ali em cima. Assim, é possível obrigar os professores a fazer um projeto assim, coletivo? E aí a pessoa fez assim, né? Botou um emoji assim. Aí eu fico pensando assim, ó, não é tão difícil como as pessoas acham que é. Não é. E não é difícil engajar os professores. Né? Claro, eu não posso falar da realidade de vocês todos, né? Porque as pessoas, tem professores que fazem grupinho, tem. Eu não acho que não tinha na Dolfina, porque é da natureza humana a gente fazer grupos com quem a gente gosta, né? Nem todos esses grupos são do mal, né? São pessoas que têm afinidade, que se reúnem, que conversam mais e que vão formando opiniões e vão se juntando nas opiniões, né? Então, assim, todas as escolas são assim, todos os lugares do mundo são assim. O que é a questão que eu acho que tem que ser pensada? Quando a gente abre um processo veja que quando a direção disse que ia ter assembleia de professores, estabeleceu uma assembleia e fez a assembleia, a gente deu um sinal para o grupo, dizendo, esse é o lugar de fala, né? Como é que as pessoas iam não querer ter esse lugar? Isso eu não consigo entender, acho que isso não existiria, né? As pessoas não querem, claro, elas podem ficar em silêncio? Podem, mas aí quem fala que vai tomar as decisões, né? E tem que também respeitar o processo de assembleia, a votação, tem que compreender isso, né? Nós temos um projeto muito maravilhoso na Dolfina, que é a iniciação científica. Acontece hoje, na Dolfina, acontece a partir do terceiro ano, os alunos já se reúnem em grupos, desenvolvem um projeto científico, nos moldes científicos, claro, que dentro da capacidade de entendimento de cada criança, né? E a gente finaliza com uma feira científica. Em 2019, a nossa feira científica tinha 130 trabalhos. Essa ideia da feira científica, do projeto de iniciação científica, veio lá atrás. E quando lá atrás eu apresentei para os professores, na minha cabeça já podia acontecer desde o sexto ano.
Mas na cabeça dos professores, não. Eles achavam que era necessário fazer com um grupo que eles tinham mais... Eles achavam que iam conseguir dar conta melhor no 9º ano. Então, a gente fez no 9º ano. Começou um projeto piloto no 9º ano, vê. Quer dizer, no ano seguinte não tinha mais o 9º ano, e aí a gente teve que começar de novo o projeto. Mas, assim, quem sou eu para dizer que não? Né? Não, nós temos que fazer do 6º ao 9º. Então, assim, estabelecer um projeto coletivo demora um tempo e uma dedicação. Né? Os gestores têm que ter dedicação ao projeto e seguir em linha. Né? E aí é uma outra coisa que eu acho. Tem que ter uma equipe de gestão, né? A que seja chamada como for. Na Dalfina a gente tem a diretora, a vice-diretora e 2 coordenadoras e uma orientadora, 5 pessoas. Essas 5 pessoas formam a primeira equipe. É uma equipe que precisa se compreender e se entender, porque senão realmente abre espaço, porque se eu tomo uma decisão sem consultar a equipe, não a diretora, a equipe, e aí outra pessoa toma a mesma decisão, porque daí as pessoas perguntam, daí não é os professores, são as pessoas da natureza, né? Aí eu vou perguntar para aquela ali que aquela é mais boazinha, ela vai me deixar. E depois... Não, então quando tinham questões a serem discutidas, o que a gente dizia? Eu acho, até posso dizer minha opinião, eu acho que é assim, mas a resposta só vem depois da nossa reunião de equipe, em que eu vou colocar o teu caso para os outros colegas da equipe. E às vezes, quando a gente colocava o caso, a pessoa disse assim, falou contigo também? Porque falou comigo sobre esse assunto, e eu disse a mesma coisa. Então, não era uma diretora que tinha uma equipe, não é isso, é uma equipe de gestão, né, que se respeita, que se... É o que a gente está falando, a gente está num Brasil muito diverso, né? Eu já fiz até biquinho quando você falou, porque eu lembro da gente conversando isso lá em São Paulo, quando a gente se conheceu, e de eu ficar com inveja de você, porque aqui no Espírito Santo a gente não tem vice-diretor, né, na questão estadual, então eu sou diretora, como eu falei com vocês, de 7 da manhã às 10h20 da noite, todos os dias, atendendo toda essa demanda de parcial, 5º ano, integral e EJA, e é sozinho, né? Eu tenho uma pedagoga, que no seu caso chama coordenador pedagógico, agora eu tenho uma coordenadora pedagógica que é formada em geografia e ela se inscreveu para o cargo de coordenação, e tenho 2 coordenadoras que eu não sei como vocês chamam, se tem aí inspetor ou, sei lá, de corredor, porque coordenador para a gente é um inspetor, é aquele que fala, vai para a sala, menino, vai, tal. Não, só que eu não tenho ninguém então, que faça isso. Então, eu tenho 2 coordenadoras. Só que, graças a Deus, essas minhas coordenadoras são formadas em pedagogia e, graças a Deus, são maravilhosas. Então, a gente tem esse grupinho afinado, igual o seu, que a gente chama de CTA, e esse grupinho toma todas as decisões e a gente faz isso mesmo. O professor, às vezes, manda mensagem direto para mim e eu falo, eu vou ver com o CTA. Manda mensagem para outra, ela fala, vamos ver com o CTA. Então, a gente tem esse cuidado da fala ser uniforme, para que não fique essa coisa de papai e mamãe, quem que eu vou pedir primeiro? Eu quero sair com o namoradinho, eu vou pedir para meu pai ou para minha mãe, porque eu vou pedir para quem deixar. Porque eu vou pedir para quem vai me apoiar. Então, a gente tem esse cuidado. E aí eu acho interessante o que você está falando e respondendo aí quem colocou dessa questão de falar do que é difícil esse trabalho colaborativo, é uma coisa que eu acho bem importante. Não dá para esperar todo mundo estar engajado, né? A gente já conversou sobre isso. O engajamento, eu acredito, que vem muito do brilho do olho, né? É aquela questão, eu estar com olho brilhando, para eu convencer, para eu conversar. E esse convencer não é nesse sentido impositivo, não, mas é argumentar, né? A gente convence, eu falo que a gente tem um raio de contaminação, seja para bem ou seja para mal, que é muito forte. Você chega com uma energia para dar uma notícia, você pode dar essa notícia e eles saírem vibrando, achando que foi ótimo, ou você pode fazer a mesma fala e sair todo mundo aborrecido. Porque é muito da maneira que você conta. É você trazer essa retrospectiva, é você trazer um sentido para eles estarem fazendo. O professor não gosta de seguir ordem sem sentido, ninguém gosta. Então eu não vou chegar para eles e falar assim, olha, a partir de hoje, todo mundo vai olhar o recreio, porque o recreio é planejamento, eles ganham aqui, o horário do recreio é planejamento. Então, se a escola precisar, pode pedir para que o professor vá para o recreio. Eu não chegaria numa questão dessa de recreio e falaria assim, olha,
preciso que todo mundo vá para o recreio, porque vocês ganham para planejamento. Mas eu poderia chegar e falar assim, gente, vocês viram, o bairro está meio tenso hoje, as crianças estão agitadas, preciso de uma força hoje no recreio. Quem puder, vai. Cara, sempre tem quem vá. E aí, eu aprendi nessa minha jornada... Aí você vai também, né? Eu vou também, eu sou a primeira que vou. É para arrastar cadeira, eu sou a primeira que arrasta cadeira. Tem um aluno meu que apareceu aí e falou, saudade do DJ. DJ foi uma escola que eu trabalhei. E a Fátima trabalhou comigo há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, sabe? Que é para arrastar cadeira, para não sei o que, eu sou a primeira que levanto e vou. Mas por quê? Porque o professor te vê como exemplo, o aluno te vê como exemplo. E se você está fazendo, ele faz também. Então, não espere todo mundo topar o projeto. Não espere todo mundo querer ir junto com você, porque isso não é real. E graças a Deus a gente está em um espaço democrático que as pessoas têm opiniões diversas. E a gente cresce. Eu sou ligada no 220 e eu já observei que muitas vezes eu atropelava os professores. Então, ouvir eles dizer para mim, Juliana, deixa de doidice, porque a gente está em semana de prova, para mim é extremamente importante. A gente ia começar uma gincana essa semana. Na pandemia, a gente já tem feito algumas gincanas e algumas esquentas, e a gente ia começar uma gincana essa semana. E veio uma diretriz da CEDU, né, do nosso órgão central, que eles vão aplicar uma prova diagnóstica essa semana também. Chegou ontem para aplicar quarta. Aí uma coordenadora falou comigo, Juliana, vamos prorrogar a gincana, porque, a gente está com avaliação diagnóstica agora, não sei o quê. Beleza, vamos prorrogar. Então, eu aprendi a frear as minhas ansiedades de querer tudo junto, escutando eles. E eles aprenderam a, muitas vezes, dar um sacode com a minha agitação. Então, a gente se equilibra nas opiniões diversas. Se todo mundo concordar comigo, eu não tenho um bom time. Porque aí eu tenho um time que vai falar mal de mim por trás. Se eu der um recado, se eu falar alguma coisa de um projeto, todo mundo falar, ai, que lindo, Juliana! Eu posso sair dali e falar, ferrou, não deu certo. Porque como é que todo mundo concorda contigo? Não concorda. Então, a gente precisa entender que a negativa do outro e que, às vezes, um olhar crítico, uma reclamação é pertinente. E a gente ajusta nesse processo. O diálogo, como Bakhtin fala, ele é um campo de discussão, é um território. Você precisa negociar. É um campo de negociação, né, que ele fala. Então, o diálogo não é essa coisa branda, amistosa, que as pessoas acham que a gente está achando que está tudo certo, não. A gente tem dificuldade, mas as dificuldades são altamente superáveis. Eu tenho aqui uma pergunta da Rosaura de novo, né? A Rosaura está nos inquirindo aqui. Para eu Rosaura, vamos fazer uma outra live, hein, Rosaura? Para eu falar sobre o recreio compartilhado. Vou falar. E também vou dizer que a live não é Instagram, né? Isso é Face, então não vai cortar a gente. A gente vai talvez passar um pouquinho de 1 hora, né? Uns 5, 6 minutos, para poder finalizar, né? Nós vamos, infelizmente, ter que finalizar, gente. Mas, assim, eu vou compartilhar com vocês um link para as minhas redes sociais, né? Quem quiser conversar comigo, vai ter Instagram, Facebook, todas essas coisas aí. Vocês podem entrar em contato. Está aqui, né? Tem lista de e-mail. Eu falo com as pessoas de qualquer jeito que consigo, né? Eu também. Tá tudo aí no Juliana Rossner. Instagram, Face... E aí eu passo o WhatsApp e a gente bate papo. Eu não tenho esse negócio chique que a Joyce tem ainda não, mas eu vou ter. Eu ainda não tenho. Mas eu sou Juliana Rossi, né? Você me acha e a gente conversa. Então, a Rosaura falou do recreio compartilhado. Então, para chegar no recreio compartilhado, eu vou dar um pontinho antes, né? Que eu acho que é o que significa esse compartilhar. Né? O projeto da nossa escola é aprender e compartilhar. O que tem por trás dessa ideia de compartilhar? Tudo, né? Então, quando a gente fala em compartilhar, a gente fala tudo mesmo. Então, o recreio é compartilhado? Sim. Mas as decisões são compartilhadas? Sim. A avaliação é compartilhada? Sim. Eu acho que aí é um ponto, a gente nem conseguiu chegar nesse ponto da avaliação, mas eu acho que é um ponto que na Dolfina já cresceu muito. Acho que a gente anda realmente nesse ponto, muito avançando, né? No ano passado, 2019, a gente teve só 4 alunos reprovados, dos nossos 700 e tantos, né? Por quê? Porque existe um processo, existe um entendimento dos professores, da gestão e de todo mundo, que essa escola é nossa. E esse nosso significa que eu tenho
uma turma, eu gosto de falar dos 4 anos, porque são os mais pequenininhos, né? Mas eu tenho uma turma de 4 anos. Então, eu sou responsável pela minha turma? Sou. Mas não significa que a minha opinião não é importante se tiver um alto índice de reprovação no 6º ano. Quer dizer, os professores não podem ficar quieta tu que é da educação infantil. Como assim? Existe uma conversa muito aberta e muito clara na Dolfina de que o aluno é da escola. Ele é nosso aluno. Então, eu posso não ser professora dele nesse momento, mas eu sou professora da Dolfina. Então, tudo me diz respeito. Me diz respeito, sim. Né? É uma divisão coletiva. Me diz respeito se eles não estão se alfabetizando. Para o professor do nono ano lá de geografia, diz respeito se os alunos do F4 estão tudo dentro da sala sem sair para brincar nunca. Ele pode fazer na assembleia, aonde quer que seja. Ele tem esse direito de dizer, e ninguém vai dizer para ele. É a coisa do argumento. Se tu tem argumento no que tu fala, tu pode falar o que tu quiser. Se tu não tem, tu vai ouvir as pessoas contra-argumentar, tu vai aprender, né? Que a gente não fala sem argumento, e que a gente tem que ter responsabilidade no que fala, no que pensa, no que diz e tudo mais. Mas, então, esse compartilhar, ele se atravessa a escola toda. Demora para a gente chegar. E eu acho assim que agora, que nós, como eu falei, vendo a escola de fora, a gente está vendo isso. Nós, professores da Dolfina, nós estamos vendo o quanto a gente se entrelaça, o quanto a gente se une, o quão coletivo são as coisas. Né? E aí, o recreio, né, que a Rosara falou tanto, acho que ela escreveu umas 10 vezes ali o recreio. Por que o recreio é tão importante? Porque nós temos uma escola, então, de F4 até nono ano. Então, quando é hora do intervalo, os alunos saem da sua sala e podem brincar no recreio. Né? Nós temos um recreio de 30 minutos. As pessoas dizem assim, como 30 minutos? Não pode, é só 20, é só 15. Disseram para nós lá do raio que o parto que só pode ser 15. Mas então, a gente tem a maior parte das turmas, nós temos um refeitório, então os alunos, esse tempo que se usava para levar ao banheiro, né, para dar merenda, isso acontece dentro desse tempo do recreio. Então, os alunos têm essa liberdade de comer se quiserem, se não quiserem, não irem. Né? Então, eles podem ir ao refeitório, fazer o seu lanche, junto com os outros, nesse espaço coletivo, com os alunos de outras turmas e tudo mais. Então, todo mundo tem o mesmo intervalo junto. E aí é muito bonito de ver, assim, é muito tranquilo também, né? Eu não posso dizer para vocês, cheguem agora na escola de vocês e põem todos os meninos junto no pátio ao mesmo tempo. Claro que não, né? Nem eu faria isso, tanto que o nosso recreio compartilhado tem 2 anos, e não é desde o início do processo. Ele veio numa construção, mas é muito bonito, porque quando a gente pensa, quem são essas crianças? Quem são essas crianças na escola? Aí você pensa, são alunos. Né? Aí você olha para aquele monte de criança no pátio e pensa, aluno do 2º A, aluno. Isso é o seu olhar de professor olhando. E eles veem o quê? Eles veem o irmão, eles veem o primo, eles veem o vizinho, eles veem a pessoa que mora na casa lá de cima, que eu nunca falei, mas eu sei que mora lá, aquele que é amigo, filho da amiga da minha mãe, eu vejo. Então, eles moram numa comunidade, gente, numa comunidade que se conhece, que se enxerga. E aí, o que a gente faz na escola? A gente separa todo mundo, bota todo mundo em sala separada e diz, a vida é assim em caixinhas. Não é assim. E daí, a outra pergunta que eu faço, quem disse, em que lei está escrito que essas crianças têm que estar em caixinha assim o tempo inteiro? Né? Em algum lugar está escrito que nós temos turmas e que a gente tem que avaliar dentro dessas turmas. Mas que a gente não pode misturar eles no meio do caminho, não está escrito em lugar nenhum. E dá para fazer, dá para misturar e não precisa perguntar para ninguém. Por quê? Porque tem um objetivo, tem uma proposta. Então, esse é o recreio, é muito bonito de se ver, porque nós temos monitores de recreio também, né? Os alunos que separam material, nós temos muito material no recreio. No site da Dolfina não tem, mas na página do YouTube tem um vídeo sobre o recreio que vocês podem assistir, que é umas crianças de 4 anos circulando no recreio, mostrando todos os lugares que eles podem ir. Né? Tem um barranco imenso para escorregar, e pode sim escorregar no barranco, pode sim subir no barranco. Eu trabalhei numa escola assim um tempo atrás, que, meu Deus, eu passava o recreio todo dizendo, sai do barranco, sai do barranco, sai do barranco.
E quando a gente começou na Dolfina, era assim também. Desce do barranco, tu vai cair. Desce do barranco. Agora eles sobem no barranco e ninguém caiu ainda. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa respeitar a tomada de decisões das crianças. As crianças podem tomar decisões. A gente não precisa tomar por elas o tempo todo. Ô, e Joyce, quanto de decisões a gente toma por essas crianças o tempo todo, né? eu acho lindo esse seu recreio, porque ele é representação da sociedade, né? Como você falou, a família em casa está isso, tá o de 16, o de 4, o de 3, né? Eu tenho aqui em casa um exemplo, né? Tem uma filha de 20 anos e uma filha de 2 anos. E elas têm que conviver, então na escola de 16 vai ter que conviver com de 4 e é por aí. Ontem eu participei de uma conversa também virtual, achei tão bacana, uma escola de São Paulo que os alunos de 4 anos fazem o próprio prato. Eles acabaram com a ideia da merendeira servir o prato, porque eles estão construindo essa autonomia de se servir, né? E de falar, hoje eu quero menos arroz, eu quero mais feijão, eu gosto do meu arroz em cima, o meu feijão embaixo, e poder escolher isso, né? Então, assim, eu acho que a gente enxergar os nossos estudantes, seja de 4, 12, 20, 80, como os da Nilma, 83, como o seu Domingos, que é meu aluno mais experiente, né? Eu tenho esse aluno que está na escola aprendendo a ser alfabetizado para realizar o sonho, né? E achei tão bonito ele, só lembrei dele agora. Eu falei, e aí, seu Domingos, como é que tá? Tá aprendendo? Ele falou, já. Ele tem uma esposa acamada, que ele cuida da esposa, e ele falou assim, agora, quando eu vou levar a Maria no médico, eu já pego o documento e sei qual é o documento dela e qual é o meu. Eu sei qual é o cartão dela e qual é o meu. Eu fiquei tão emocionada, porque a gente vê que nunca é tarde para aprender, nunca. E que a gente não sabe nada do que é a necessidade desse estudante. De repente, alguém podia chegar para ele e falar assim, você não vai aprender a escrever e ler agora? Mas a necessidade dele de separar um documento para levar a esposa no médico já foi tudo naquele momento. Então, assim, a necessidade de um primo poder ver o outro primo no recreio, de conversar, de estabelecer brincadeiras, de estar junto, é uma coisa fantástica. E a gente precisa enxergar esses estudantes como pessoas, cidadãos de direito, né? A gente não está aqui para ser boazinha, eu estou vendo muita coisa linda aí, de elogio para nós duas, muito bonito, assim, de verdade, de falar da gente ser inspiração e desse momento que a gente está vivendo, de precisar renovar a esperança, porque eu vi pessoas perguntando da pandemia, não vai dar tempo da gente responder, a gente pode pensar nisso, de fazer depois uma só falando, né, de como tem sido esse ensino remoto, muita gente perguntando, mas, assim, é a gente compreender cada momento. A escola está tendo uma oportunidade única, gente, isso eu acho que é importante a gente frisar, que é você enxergar o estudante como único, como aquela pessoa. Os professores em conselho de classe, em reunião pela correria, vê sempre o grupo. É o 6º 1, é o 7º 2, é o 9º tal, é aquele grupo. E, de repente, em pandemia, eu vejo a sala da casa da Joyce. Eu reconheço a Joyce nesse espaço. A gente tem uma comunidade muito pobre, com pouco acesso tecnológico. E pedimos para que eles escrevessem uma redação e mandassem foto da redação ou gravassem vídeos da redação. E eu recebi um vídeo que a menina está tentando fazer a leitura da redação, uma redação linda, ela aqui, lendo, e os irmãos pulando na cabeça. Vem um outro, pula, dá um tapa aqui, e ela continua lendo, centrada, e o outro passa, e não sei o quê. E eu falei, cara, esse é o nosso Google Sala de Aula. Eu estou falando, não é só o recurso tecnológico, é às vezes ter o cantinho para aquela criança sentar e estudar. E isso deu uma live inteira, uma reunião inteira da gente discutindo essa imagem. Porque eu tive que falar com os meus professores. Eu falei, galera, não se trata do quanto de exercício a gente está passando, mas a gente precisa entender que momento eles estão vivendo. Essas crianças estão em pandemia, no meu caso, sem recurso para fazer um bolo, para fazer um salgado, para enfiar a cara na comida, como eu faço de vez em quando. O dia hoje foi ruim, o que eu vou fazer? Um bolo. Adoro bater um bolo e comer um bolo. Então, assim, os meus meninos não têm esse recurso. E, às vezes, estão isolados com 10 pessoas numa casa de 2 cômodos. E, ainda assim, aquela menina era um símbolo de resistência e de força, lendo aquele texto, independente da adversidade. Então, assim, se a gente puder falar alguma coisa para vocês, eu quero falar que acreditem que vocês fazem a diferença, sabe?
A gente faz a diferença. A gente motiva um, motiva outro, a gente desperta o que há de bom. E isso não é fácil, isso não é 100%. Mas se você tiver um que tope andar contigo, daqui a pouco você tem 2, daqui a pouco você tem 4. Vai multiplicando. Eu lembro que foi bem assim quando eu entrei. Eu tinha 4, 5 professoras que falaram, bora, Juliana, vai dar certo. E tinha uma galera que estava falando, essa menina é doida. Essa menina vai sair com o menino daqui? Como é que vai ser? E, de repente, hoje eu tenho um timaço. Eu posso dizer, eu não sei se eu tenho 100% do meu time, mas eu tenho um timaço engajado, agarrado e, assim, verdadeiramente vibrante de querer fazer dar certo. Olha só, Ju, eles estão pedindo... Eu vou fazer minha fala final, né? A gente já tem 1h11, aí tu faz a tua, e aí a gente libera essa gente toda, porque eu acho que as pessoas querem jantar também, né? Não sei as pessoas todas. Eu quero jantar, né? Mas, assim, tem muita gente pedindo outras lives, e eu acho que eu e a Juliana podemos conversar e fazer mais uma mais adiante, eu não tenho problema nenhum. Toda terça-feira tem live aqui, nesse canal, nessa página. Na semana que vem, já tem uma live organizada, né? E eu acho que é um assunto legal, acho que vocês vão gostar. Falar sobre a gestão democrática, e eu vou trazer os professores para falar, porque a gente sempre fala da visão dos gestores, né? Os gestores falando de como é que é a gestão democrática, como é que é a gestão democrática. Então, já convido agora os professores da Dolfina que quiserem participar, né? Os professores vão falar sobre os sentimentos que eles têm, que eu acho que quando a gente fala escutar os professores, é escutar de verdade, né? Os sentimentos que foram crescendo dentro deles quando essa proposta de assembleia, de conferência, de gestão democrática foi se estabelecendo na Dolfina. Acho que é uma conversa muito legal. Convido todos que estão aqui para participar na semana que vem. Curtam a minha página, curtam aí, sigam, né? Curtam a página do Facebook para vocês serem avisados quando, né, do assunto da live. Agora eu aprendi a programar uma live hoje, viu? E vou programar sempre. E eu e a Ju vamos conversar um pouco, né, para ver se a gente pode na outra semana ou mais adiante, né, quando ela tiver disponibilidade, conversar. Gostei muito de conversar contigo, Juliana, muito mesmo. E eu acho que a gente fez uma dupla boa, né, de conversa, e é isso, né? Espero vocês todos nas próximas lives aqui no canal. Joyce, eu que agradeço o convite de estar aqui no seu canal, para mim é uma honra. Falei desde o início, assim, eu acho que o prêmio me trouxe muitas alegrias, assim como para você, o Prêmio Educador Nota 10 realmente mudou a minha vida, recomendo que todo mundo se inscreva, porque eles cuidam da gente com tanto carinho, eles querem tanto mostrar que a gente é especial, que a gente sai de lá acreditando. Então, assim, é fantástico como que isso muda a nossa forma de se enxergar. E gostaria de falar, assim, que lá, entre os maiores prêmios que eu recebi, foi conhecer vocês. Nós somos 10, né, de 2019, tem outros que vieram e que agora a gente acaba se afinando e conhecendo, mas os momentos que nós vivemos foram muito intensos. Então, assim, eu já sabia que a gente tinha muita afinidade, que ia ser muito gostoso essa conversa, e que a gente ia estourar o tempo, que a gente fala demais, a gente sabia de tudo isso. Mas nós vamos fazer outra, sim. Eu vou pedir, Joyce, que você coloque para mim, eu coloquei no private para você o meu e-mail, aí você compartilha também sim. Aí, por favor. E queria agradecer, de verdade, gente, ao carinho das palavras de vocês. Está sendo muito gostoso ver cada um que tem falado, né, e agradecido. Mamãe na torcida falando, colegas da superintendência, que é o órgão central aqui, né, meus chefes amados, e professores e amigos, e gente que eu fui cruzando na caminhada da educação, que foram me transformando. Porque a gente também se faz todo dia, né, Joyce? Como é que eu aprendi hoje com você, e tenho aprendido, já tinha falado há mais tempo que a gente vai incorporar essa ideia da assembleia, né, porque é isso, acho que a gente precisa ir agregando mesmo as coisas que dão certo, né, e que a gente tenha mais oportunidade de compartilhar, porque tem muito professor fazendo coisa boa. Isso é uma coisa que eu aprendi, gente, eu estava tão isolada, tão me sentindo sozinha. Eu tenho muitos colegas aqui no estado que fazem um trabalho de gestão maravilhoso, mas no dia a dia eu me sentia muito sozinha na gestão, assim, de falar, poxa,
Qual é o outro gestor que pensa assim, o que mais eu posso fazer? Sabe, você esbarra numa coisa que tem dias que dá errado. E aí você fala assim, para quem eu posso ligar hoje? Aonde eu posso beber de uma fonte que me energize? Então, eu tinha muito a questão da teoria. Acho que você falou muito bem isso, Joyce, da questão da gente ter argumento em relação aos órgãos oficiais e em relação aos professores. A gente precisa estudar para poder argumentar. Não é convencer, mas é argumentar, trazer uma proposta mais concisa. E isso a gente encontra muito nos estudos. Mas depois do prêmio, da visibilidade, eu tenho visto tanto trabalho bom que eu estou cheia de fonte para beber agora, tá? Ninguém me segura mais. Eu estou bebendo Que todas ótimo. as fontes. Então, assim, queria muito, muito agradecer aí o carinho das palavras de cada um e o convite seu de estar aqui. Então, assim, se inscreva no canal, dê um like na Joyce, porque vale a pena e é maravilhoso as conversas e o trabalho que ela tem desenvolvido lá. Isso. No YouTube tem vários vídeos já de propostas. No YouTube também tem uma sequência de lives que a gente já fez na Adolfina sobre o projeto de matemática, sobre a gestão democrática, sobre o aprender e compartilhar, sobre o recreio compartilhado. Tem lá essas lives que já aconteceram, que a gente já conversou, que já participou a coordenadora Aleia, a diretora Dayana, a Daniela, todo mundo já participou desse encontro, professores, e então hoje a gente fez uma live com 100 e tantas pessoas. Muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui, e acreditem, né? A gente não faz escola com medo, não pode ter medo, tem que ter argumento, né? Como a Juliana falou, botar a cara e fazer acontecer, porque daí acontece, a gente é exemplo de que realmente acontece. Beijo para todos vocês, tchauzinho, até semana que vem.